Fala aí, queridos, mais uma vez aí com vocês compartilhando um pouco da palavra de Deus, e para mim é sempre um motivo de muita honra, de muita alegria. Momento como esse, onde a gente aprende um pouco mais aí, cresce em conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo também. E hoje, com o nosso tema Fala aí, Pastor, nós iremos falar um pouco aí sobre o adultério, nessa questão adultério mental. Então iremos tratar um pouco sobre esses assuntos aí. Acredito que Deus irá falar muito conosco nesse momento, à luz da sua palavra. Então eu tentarei falar assim de uma forma bem simples, bem clara e objetiva aquilo que, quando eu estive meditando nesse texto aí, o Senhor tratou comigo, e eu acredito que o alcance será direcionado pelo Espírito Santo e que Deus irá falar ainda bastante conosco. E antes de dar início a esse vídeo, eu queria que você que ainda não é inscrito nesse canal se inscrevesse, curtisse aí, compartilhasse, deixasse teu comentário, deixasse também a tua crítica, aquela crítica construtiva. Então a crítica que irá fazer com que a gente melhore como canal, com que a gente cresça também, para cada dia mais estar fazendo um trabalho bem elaborado, um trabalho bem feito para a honra e glória do Senhor Jesus, e que assim também vidas sejam alcançadas também pela palavra de Deus. Então que esse canal ele venha ter sempre esse foco, não venha perder o foco que é o conhecimento, o foco que é a simplicidade. Eu acredito que o Senhor ele trabalha nessas duas linhas aí. Temos também o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, então dá uma olhada lá, você vê lá o Sem Bíblia, Sem Comida, você vai ter muita coisa aí da parte de Deus que irá te abençoar, não só a você, mas também aqueles que o Senhor assim tocar no seu coração, para que você esteja compartilhando lá também as nossas publicações. Então, e queria que você, para dar início assim a essa palavra nesse momento, que você abrisse lá sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, o versículos 27 ao 30. Mateus 5, versículo 27 ao 30, que fala assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja lançado todo o teu corpo no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então eu irei falar sobre esses versículos aí de forma bem simples e clara. Então, iremos falar, como assim já havia dito, sobre o adultério. No versículo 27, a gente viu Jesus falando que ouviste o que foi dito. Então, isso está falando da lei. Isso está escrito lá em Levítico 20:10, que fala que se um homem adulterar com uma mulher, a mulher do seu próximo será morto, o adúltero e a adúltera. E se você refrescar aí a sua memória, você vai ver lá que no livro de João, o capítulo 8, versículos do 1 ao 11, você vai ver lá o episódio da mulher adúltera, onde que naquele episódio você vê que apresentam uma mulher que foi pega no próprio ato adulterando, e essa mulher de ver que tem toda aquela cena da questão de apedrejar, que Jesus chega e diz assim, ó, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E você conhece a história que ninguém atirou uma pedra e foram saindo um a um e tal. A questão que eu queria destacar naquele momento é que a mulher que foi pega no próprio ato adulterando foi trazida ao julgamento ali só a mulher. Se ela foi pega no próprio ato adulterando, cadê o homem? O homem não foi trazido. Então, dentre muitas coisas que queriam fazer com Jesus naquele momento, tentando, então um dos erros, sem dúvida, foi esse também, não trazer juntamente o homem, seja por questões machistas da época ou por qualquer que seja a questão, que eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. O fato é que isso era algo que era praticado na lei de Moisés. Então isso foi algo estabelecido para aquele momento, e o fato é que a lei ela era exercida sem justiça ao longo dos anos. Então esse próprio fato aí evidencia isso. Se a mulher foi pega no ato, cadê o homem? Então a lei ao longo dos anos ela foi exercida sem justiça, e a gente precisa entender o que diz lá no Salmo 8:14, que a justiça e o direito são o fundamento do trono de Deus, graça e verdade
precedem o Senhor. Então, a lei, ela precisava ser exercida com justiça e com juízo, algo que ao longo dos anos foi cada vez mais deixando-se para trás, e a lei, ela era exercida de acordo com aquilo que convinha ao executor da época. Mas não é isso que iremos tratar nesse momento. Isso é só um pano de fundo para que você entenda alguns aspectos. Mas no versículo 28, o Senhor chega e fala: eu, porém, vos digo. Note que Jesus começa dizendo: aos antigos foi dito assim, eu, porém, vos digo. E já vem uma pergunta: com que autoridade Jesus poderia dizer isso para aquele momento, naquela época, naquele momento? O que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que o Moisés, ele falava que o Senhor, o teu Deus, ele suscitará no meio de ti um profeta igual a ele, e que a ele eles deveriam ouvir, um profeta semelhante a Moisés. Então Moisés já dava um sinal que iria se levantar um homem semelhante a ele, um homem profeta, um homem com autoridade espiritual, um homem cheio de Deus, que seria usado. E a esse homem, ele deveria ser ouvido. E isso naquela época as pessoas não entendiam com a clareza que hoje nós entendemos com mais facilidade, seja por o Espírito Santo, ele vai nos esclarecendo algumas coisas, seja por pesquisas meramente históricas, porque existem coisas na Bíblia que basta a gente estudar o contexto histórico que a gente já vai chegar a algum entendimento. Mas algumas coisas que só o Espírito pode discernir, essa sim é discernida pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente vê isso, Moisés apontando que surgiria Jesus e que Jesus seria uma pessoa que deveria ser ouvida. E a gente vê isso aí já evidencia com que autoridade o Senhor Jesus poderia chegar e dizer: eu, porém, vos digo. Mas a gente vê que a lei ao longo dos anos ditava muito mais padrões moralmente externos que os internos. Isso lá em Êxodo 30:10 a gente vê que uma vez no ano o sacerdote Arão, ele oferecia um sacrifício pelos pecados da nação. Agora, isso, eu sempre quando eu estudo sobre isso, eu fico pensando, então se a pessoa não fosse pega no próprio ato adulterando, se não houvesse um juízo de Deus, a pessoa poderia ficar de boinha lá o ano dela todinho, ofereceria um sacrifício e aqueles pecados seriam perdoados. Então veja que quando chega a graça, que ela é a lei, eu acredito que ela seja a lei da consciência, ela traz para mim o Senhor dizendo que, mas eu porém vos digo, que se alguém olhar para uma mulher e já em seu coração a desejar, tiver pensamentos impuros com ela, já em seu coração, ele já cometeu pecado. Então note, aquilo que na lei eu poderia passar um ano me escondendo, se o Senhor, repito, não exercesse juízo, eu ofereceria um sacrifício ao Senhor, os meus pecados seriam perdoados e eu teria uma nova oportunidade. Mas a lei da graça, que isso é algo que a gente precisa aprender, que parece que a graça ela veio para tornar algo barato para nós. Parece que a gente não vive mais sob a influência de ter responsabilidade com as nossas posturas, porque estamos na graça. E a gente vê que o Senhor Jesus, ele chega, aquilo que era praticado antigamente, se vocês fossem pegos, vocês eram punidos. Eu, porém, estou dizendo a vocês, se vocês olharem para uma mulher e já em seu coração tiverem desejos impuros com essa mulher, você já cometeu pecado. Então, é a lei da consciência. Mas lá em 1 Timóteo 4:2, vai falar que nos últimos dias surgirão pessoas que terão as suas mentes cauterizadas, ou seja, perderão o senso na sua consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E viverão de tal forma que, uma música de Vitorino Silva, que eu gosto muito dela, que parece que pecar não é pecado mais. Parece que o que é errado também não é errado mais. Então, isso são pessoas que vivem a sua vida com a sua consciência, com a sua mente
cauterizada. Um dos sinais da evidência da volta do Senhor Jesus. Na evidência que estamos vivendo os últimos dias do Senhor, da igreja do Senhor aqui nessa terra. Mas não é o seu caso, porque se você erra, o Espírito Santo te revela que você errou. Mas o interessante é que, caminhando para o fim, lá no versículo 29 e o 30, a gente vê o Senhor falando sobre olho e o Senhor falando sobre mão. O Senhor, em momento algum, está dizendo de forma literal: arranque fora, corte, ampute. A gente conhece a história de pessoas que cometeram esses erros e não é isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está falando algo bem mais profundo do que isso. De um modo geral, os pecados sexuais nos homens, eles são pelos olhos, e os pecados sexuais para as mulheres, eles se dão pelo ouvido. Repito, de modo geral. Aí hoje em dia, infelizmente, as coisas estão tão mudadas que as coisas parecem que os sentidos estão iguais para ambos. Por isso que eu disse que de modo geral. Mas a gente precisa entender o que diz lá em Mateus 6, versículo 22 e o 23. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser mau. Por quê? Porque o olho, ele é a candeia da alma. Mas para a gente encerrar, Jesus estava, é algo que eu queria pontuar aqui para você com muita clareza para você. Jesus estava falando o tempo todo sobre algo sexual, sobre o adultério. E Jesus me vem com essa de que se você olhar com pensamentos impuros, você vai pecar, você já cometeu o pecado, arranca. E o Senhor vai e fala também de suas mãos. Eu quando li esse texto, às vezes eu pedia muito entendimento a Deus. E o Senhor me deu entendimento nesse texto, que o Senhor nesse momento, quando estava falando de aqueles pecados que a gente comete pelos olhos, aquilo que a gente deseja e tem pensamentos impuros, muitas vezes a gente expressa tal pecado com as nossas mãos. E esse canal, ele surgiu para isso, para muitas vezes falar coisas que o teu pastor não tem coragem de falar. E eu estou aqui para te dizer que masturbação é pecado. Masturbação não agrada ao Senhor. E o Senhor está falando sobre isso aqui nesse texto. Note, o contexto do texto é um contexto sexual. O contexto do texto, ele está falando sobre um adultério. O contexto geral do texto está falando sobre pecados sexuais. E o Senhor está falando aqui de olhos, e o Senhor está falando aqui de mãos. Aquilo que entra na nossa mente por meio dos nossos olhos, a gente expressa também por meio das nossas mãos, e usando o nosso corpo, no lugar de ser instrumento do Senhor, ser instrumento de algo que não vai agradar ao Senhor. Então, nós temos que trazer à nossa mente pensamentos bons. Nós temos que ter a nossa mente em agradar ao Senhor, seja com aquilo que eu penso. Na verdade, muito mais com aquilo que eu sou por dentro, que isso sim será evidenciado com as minhas posturas externas. Essa é a lei da graça, uma mudança de dentro para fora. Nada produzirá em nós aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor, ele te dê a paz, e que o nosso amigo Espírito Santo venha governar as nossas vidas. E entenda, queridos, que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.